Fala, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Alexandre Vale Faria. Eu sou PhD na área de compras, gestor de suprimentos há mais de 25 anos e estou desenvolvendo e várias lives aqui com vocês. Estou participando, né, de várias lives aqui com vocês para falar de um assunto muito importante que é a nossa carreira. Carreira, de modo geral, dentro da área de compras, né, logística, almoxarifado, de toda aí essa parte de suprimentos, onde você, né, nós, precisamos assumir o controle do desenvolvimento da nossa carreira. A gente é importante demais esse ponto para deixar na mão de outra pessoa. Eu sempre falei, não é a empresa que te promove, é você que se promove dentro da sua profissão. Ou seja, independente de onde você está, você que vai se promover. E um dos meios, né, um dos métodos que eu ensino, eu gosto muito, é a estrutura do profissional em T. Eu não sei se vocês já escutaram falar sobre isso, mas é um assunto muito bacana, é uma metodologia muito bacana, muito utilizada pelas grandes corporações, para os seus funcionários, eles ensinam os seus funcionários a fazer isso, e eu hoje vim aqui ensinar a vocês, eu adaptei essa estrutura, né, do profissional em T para a área de suprimentos, então eu ensino isso nos meus cursos, nas minhas mentorias, nas consultorias, para todos aqueles que têm. Eu já treinei mais de 1.000 funcionários, é um número até meio cabalístico, né? 1.000, todo mundo fala 1.000, mas é exatamente assim, está em 1.050 e poucos funcionários nessa metodologia em T, e eu tenho uma aderência, né, nesse treinamento de mais de 95%. Então, isso é comprovadamente algo que dá certo. E determina, né, como é que você vai fazer essa progressão do seu cargo dentro dali dos objetivos estratégicos que você vai adaptar para a sua carreira. Uma das coisas que eu sempre comento é que não adianta nada para de gastar dinheiro com curso de compras estratégicas se você não tiver muito bem organizado na sua cabeça o antes. Ou seja, toda aquela orquestração de compras. Prefira certificações que vão te ensinar a fazer algo e não simplesmente um cursinho a compras, não sei o quê. Você não está mais na época de gastar dinheiro e as empresas estão cada vez mais velozes. Então você precisa ter essa consciência e imaginar algo que te ensine como chegar lá e não simplesmente te jogue uma lista, né, de compras no colo e você precisa aí ficar imaginando como fazer. Então, dentro desse profissional em T, antes vale até a pena falar, o T, né, formado do I, né, com traço, e tem o profissional que está na carreira somente no I, né? Vamos imaginar aquela linha do I. Esse é um profissional tático e operacional. Ele é o profissional que você vai incentivar, que você precisa se incentivar a trazer mais habilidades específicas, né? Mais gerais. O profissional I ele tem as habilidades gerais da sua profissão. Você, ao longo do tempo, você vai adquirindo aquelas etapas, né? As caixinhas em cima de caixinhas e você acaba se tornando um profissional I, ou seja, você tem todas as habilidades para aquela simples daquela função, tática e operacional. E isso é muito interessante, porque dentro dessas habilidades, dentro desse formato I, né, ainda exemplos de compras, você pode dividir isso em itens, porque tem os processos técnicos, você tem os processos interpessoais, você tem os processos funcionais que fogem aquelas tarefas do dia a dia, que são novas, que começam a ser novos e complexos, e você tem ali o desenvolvimento da sua carreira, começando a ter as múltiplas habilidades, em todas elas conectadas, então aí você consegue, em cima do I, colocar uma outra barreira que vai exatamente te mostrar como é que você se torna aquele profissional em T. Então, quando a gente fala, né, do exemplo de compra, né, do conhecimento do comprador, né, ele precisa ter avaliação de fornecedores, e é uma lista muito extensa, tá? Eu vou aqui parar no décimo, no décimo alguma coisa ali, porque senão a gente vai embora, né? Vamos parar ali em 10 habilidades, porque senão a gente fica aqui ao longo
de 1 hora falando de todas as habilidades do comprador. Você tem avaliação de comprador, você tem estatística, você tem logística, armazenamento, você tem produção, você tem análise financeira, PowerPoint. Poxa, Lê, PowerPoint, claro. Qual é o comprador aqui que não precisa fazer uma apresentação? Ah, mas eu não tenho que buscar um Power BI. Você sabe Excel e PowerPoint antes? Não. Então, para você ir para o Power BI, vai para o Excel e para o PowerPoint. E muitas vezes você não vai conseguir fazer uma apresentação usando o seu Power BI. Ou seja, você tem que ter essas habilidades. Então, negociação, tributação e ICMS, o comprador precisa aprender ICMS de core salteado, IPI, II. Você precisa se conectar com a sua área de Comex. Entra na sala da galera de Comex e diz, pelo amor de Deus, me ensinem sobre isso. A área de Comex é uma área extremamente complexa, extremamente. Tem uma amigaça minha que se chama Lena Reis, sigam ela é da área de Comex há muitos e muitos anos. Acho que a Leninha começou comigo dentro da área de suprimentos, se não foi um pouco depois. Então, assim, a área de Comex é muito importante, trabalhar com seus sistemas. Poxa, mas isso é uma habilidade, que é um conhecimento que eu preciso ter? Claro! Você não sabe se a sua empresa amanhã depois vai sair da TOTUS para a SAP, do RM tal para o HANA do SAP. Você precisa ter esses conhecimentos do seu processo. E isso é uma coisa muito complexa, que muitas vezes você gasta muito tempo. Então, dominem os seus sistemas, e aí você tem todas essas habilidades. Uma das coisas que eu gosto muito de passar é que isso serve tanto para o comprador, né, para o profissional da área de suprimentos júnior, quanto para o sênior. Ah, eu já sou sênior, eu não tenho que desenvolver minhas habilidades em T. Pô, então para por aí. Para por aí, porque você não vai avançar em nada mais na sua carreira. Você acha que está legal a sua carreira sendo considerado um profissional sênior? Bacana. Quem faz a carreira é você, e você que tem que saber para onde que você está, e independente daquela função que você está exercendo, e como o mercado acaba pressionando para você crescer. Então, se você achou que está legal, tá. Mas um profissional sênior tem que desenvolver cada vez mais as suas habilidades, né, que estão conectadas lá em cima, no topo, e habilidades essas que a gente chama de habilidades 2D, né, aquela habilidade que não é só o I, né, que tem ali as outras duas pontas. Esse conceito da metodologia, você aprende que você precisa balancear, né, as suas habilidades técnicas com as habilidades que a gente chama estratégicas, que são as mais profundas. E são as habilidades mais profundas que são as mais difíceis de você conseguir no início da sua carreira. Então, a gente também tem que ter calma, a gente não pode sentar na mesa, o comprador júnior não pode sentar na mesa e já querer ser um comprador sênior. Não, calma, calma. Por isso que tem range de salário, range de outras situações que vocês têm que ter calma, mas nós precisamos incentivar sempre que você, como comprador júnior, pleno, e essa denominação é uma coisa horrorosa, porque tem muita empresa que tem uma denominação de júnior, que às vezes é sênior ou sênior sendo júnior. Então, assim, se você é um comprador início da sua carreira, você vai ganhar um range, mas a gente precisa sempre almejar aquele range maior, porque as empresas tendem, obviamente, todo mundo está querendo gerar lucro, então ninguém vai chegar para você por causa do seu lindo do rosto e vai virar para você e falar assim, vou te dar mais dinheiro. Não, não vai acontecer isso. Isso aqui é um mundo real, não é um mundo de Teletubby e nem um mundo de pessoas que parece que estão na Disney incentivando a vocês a um mundo maravilhoso de suprimentos. Não, é vida real. Você não tem tempo nem para respirar, quanto mais para você ficar imaginando essas coisas. Então, o júnior, ele acaba desenvolvendo habilidades em geral, técnicas e táticas, e logo em seguida ele começa a almejar as atividades estratégicas, para ele, então, se tornar um especialista com aquelas habilidades. Cada vez mais estratégias, ele se tornar um especialista. E não vai pensando que você é júnior, que você já vai sair do júnior para ser diretor. Não, não vai acontecer isso. Mas fulano aconteceu. Olha, é história, e o exemplo a cada milhões de anos. Então, assim, calma.
A maioria das coisas acontece nessa ordem. E quando você consegue construir esse T, dependendo da sua carreira, do seu cargo atual, você começa a construir essas oportunidades de ganhar mais. Então, todo mundo tem a possibilidade de ganhar mais, independente da área que você esteja, mas dentro daquele range. Então, alguns exemplos, por exemplo, quando eu falo de exemplos de comprador, né, que você pode estar bem familiarizado, você precisa desenvolver conhecimentos. Por exemplo, o Júnior vai desenvolver uma gestão de contratos. O Júnior sabe aquele cara que sabe fazer as 3 cotações. O cara que está entrando vai ainda se adaptar ao sistema SAP, vai montar aí as suas primeiras curvas ABCs, vai se deparar com as RFIs, RFQs. Olha como que isso tudo são ferramentas, mas que vocês podem aprender isso muito fácil. Entra no YouTube. Aprender RFI, entra no YouTube, mas como você vai organizar isso é diferente. Como que você vai estruturar isso é diferente. E é isso que eu ensino. E é isso que eu mostro a vocês dentro dos diversos, aí sim, treinamentos para que você se adapte a uma era estratégica. Eu não ensino somente ferramentas. Por favor, se vocês me virem em algum dia falando que só ferramentas servem para vocês serem estratégicos, me manda que eu vou cancelar minhas contas e tudo. Eu não faço isso. Ninguém pode te dar um curso de gestão de compras. Daí chega lá o cara, mostra 2, 3 processos e não fala mais nada. Então, o Júnior tem que saber exatamente, começar a entender sobre tributação, homologação de fornecedores, avaliação e de homologação, NCM. Olha como que a gente está formando uma roda aqui, ou seja, daquela orquestração de compras. Como é que você vai fazer a avaliação? Como é que você vai trabalhar esses fornecedores? Você conhece sobre Lean? Eu insiro o Lean dentro do treinamento que eu faço para você ganhar melhores salários. Por quê? Porque é uma certificação é uma metodologia já extremamente consolidada e que te ensina exatamente o início e aonde você vai acabar para você voltar ao seu processo, ou seja, uma roda de Deming, um PDCA, ou seja, tudo aquilo que você precisa saber para você construir. O simples fato de você ter recebido um escopo não quer dizer que você ali está no início do seu processo de compra. Não está. O receber o escopo, você faz todo um planejamento, assim que você recebe, para trás, onde você tem que entender aquele escopo, chamar pessoas técnicas, imaginar que você precisa estudar aquilo, para só depois você trabalhar com isso. E aí, o que você está fazendo, né, na sua carreira, com o que você demonstra? Que você é um comprador começando a ter experiência, porque você começou a mapear tudo aquilo. Então, assim, homologação de fornecedores, tributação, gestão de contratos é muito importante para você. E dentro disso, você tem aí a parte do comprador sênior, aquele comprador que já está consolidado naquela área técnica, naquela área tática, operacional de compras. Ele já é um comprador sênior. Tudo isso, aquele UI, né, do comprador sênior, ele já tem. O comprador sênior, ele está ali e já tem a sua parte do I. Bacana. Ele já não é um comprador bobo, ele não é bobinho. Ele não está ali precisando de mais orientações para ele criar uma curva ABC e ela ser monitorada junto com uma matriz de Krauss, que ele já faz isso. Ele já montou uma RFI para ele, que ele tem total domínio daquela RFI, ou o passo seguinte, né? Uma RFQ, ou depois uma RFP, ou não tendo isso dentro de uma RFX, ou seja, aquele comprador sênior, ele já sabe, como dizem, né, os parangolés. Ele já atende ali tudo que ele precisa. Mas o que ele precisa fazer? Ele precisa furar essa bolha. Ele precisa furar essa bolha do Category Manager. Isso foi horroroso para a área de compras quando inventaram essa porcaria desse nome. Category Manager não é nada de manager. Ele está ali organizando uma única forma um único setor que ele compra. Não tem nada de manager. Entendeu? O manager dele é um manager. Entendeu? O manager dele cuida de pessoas. Vamos organizar, inclusive, isso. Eu ensino muito isso na formação
do comprador estratégico, comprador júnior, comprador pleno, comprador sênior e gerente e coordenador são cargos completamente diferentes. Vocês vão ver isso dentro aí da Semana do Comprador, que eu vou estar organizando aí, que vai ser dia 29, 31 e 2. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, mas se conectem nessa semana que eu vou estar explicando aí no detalhe sobre isso. Mas o comprador que trabalha lá e já é sênior e está lá dentro de uma categoria, ele precisa furar essa bolha e começar a desenvolver outras habilidades para ele fazer o quê? A progressão de carreira dele, ou subir no topo de uma matriz, de uma pirâmide aí de Maslow, onde ele vai começar a subir, onde ele vai chegar lá em cima na carreira dele e ser um CPO, seja um diretor de suprimentos, ou um vice-presidente na área de suprimentos, ou até mesmo um presidente de uma empresa. Conheço vários que começaram dentro da área de compras e hoje são presidentes de multinacionais, de empresa, ou que abriram o seu próprio negócio. Ou seja, você vai começar, como sênior, a adquirir experiências que você já teve ao longo do tempo, você já está consolidado, aonde você vai adquirir essa experiência. Poxa, Lê, mas que experiências são essas que eu, comprador sênior, né, o bambambam, o bonzão do bairro Peixoto, você vai começar a se relacionar com partes interessadas. E se relacionar não é dar bom dia ou levar ali com medo, né? Dá licença, o chefe está aí, é só para pegar aquela aprovaçãozinha com ele. Não, é se relacionar. É ter capacidade de sentar numa mesa de uma diretoria e expor ali as suas ideias. Você vai ser um resolvedor de problemas. Eu falo que comprador, né? Comprador sênior, júnior, que não traga problemas, não resolve, não adianta para mim. Comprador tem que trazer problema, mas ele tem que trazer problemas, mas ele precisa ser aquele resolvedor de problemas. Profissional que não cria problemas, eles não são capazes de resolver problema. Ah, mas a minha vida aqui é muito tranquila. O profissional chega lá, né? Aquela mesa lotada de bajulaques, né? Aquelas várias canetinhas, e ele está lá tranquilo, levando. Pô, o cara não está resolvendo problema, o cara não está recebendo problema, ele pode até receber problema de outras áreas. E aí ele fala, eu sou um resolvedor de problema. Não, não é isso. Resolver problema é você olhar para uma situação que ninguém antes olhou, quis observar e tentar resolver. O cara que está lá na China, o gerente que está lá na China está me passando um escopo e eu tenho que já perceber o que a China tem de tributação, qual é o melhor. Se eu vou para o Vietnã, comprar matérias no Vietnã, se eu não vou. Ou seja, ele precisa ter influência, ele precisa saber negociação. Carlos Henrique Faria, excelente pessoa para vocês aprenderem sobre negociação também no LinkedIn, se conectem com o cara. Maravilhoso. Ou seja, vocês precisam, quando chegam no topo do sênior, ter pensamento analítico. Não gosto de números. Não gosto de número. Tudo bem, mas também não vai querer um salário melhor. Você hoje precisa trazer números, você precisa conhecer números, você precisa parar com aquela bobagem. Eu aprendi cálculo 2 na faculdade, nunca me serviu para nada. Serviu sim para você resolver problemas, para você ter pensamento analítico, pensamento crítico. É isso que te ensinaram lá na matemática. Mas eu não aprendi, agora corre atrás. Porque você precisa ter isso, análise de negócio, conhecimento do marketing. É óbvio que o comprador sênior, para sair dessa bolha e se tornar um gerente, se tornar um diretor, um vice-presidente, ele precisa conhecer da venda. Ele precisa estar ali junto com o pessoal do marketing, do pessoal da venda, antes da compra chegar no colo dele. Ele precisa, inclusive, participar das reuniões de venda, para ele dar suporte ali ao vendedor. Eu já fui inúmeras vezes em reuniões com o time de venda, inclusive. Numa das passagens minhas por uma multinacional, eu coloquei na minha função que eu era o responsável pela vendas da empresa. Eu assumi essas duas posições. Compras e venda, eu tinha isso debaixo da minha matriz de responsabilidade. Eu tinha tanto os compradores quanto os vendedores. E eu fazia exatamente essa zona cinzenta, né, complicadíssima. Eu fazia exatamente essa análise dos dois sendo permeáveis. Então, você precisa ter esse conhecimento do marketing se você quiser crescer. Comunicação interna. Eu me dou bem na comunicação interna, faço apresentação e externa.
Fala comigo. E externa, você sabe falar numa mídia? Você sabe dar uma entrevista para um jornal de ponta? Você sabe ser convidado por um talk show e não ficar lá falando besteira ou ficar falando lá aquela mesmice de strategic sourcing? Para com isso. Evolui. Para com essa brincadeira de Disneylândia, entendeu? Poxa, eu vou lá, vou falar mesmice. Pô, você encontra diversos talk shows, uma bobagem, uma coisa, sabe? Parece lista de bolo de supermercado. Os caras falam, não, você precisa, então, ter capacidade, você como comprador sênior, para você ganhar melhores salários, você precisa exatamente ter isso. Você precisa organizar a sua cabeça para você crescer e furar essa bolha. E dependendo das oportunidades que surjam, você pode encontrar, inclusive, novas habilidades. Você tem que estar ligado. Lembra do caso que eu falei do cara lá da China? Porra, bacana! Então, quem sabe você não pode fazer um pouquinho, eu não estou falando muito não começa a se assustar quando eu falar isso não, um pouquinho de mandarim, para você, pô, você foi convidado, seu chefe falou para você, ali, vai lá para a China, porque eu preciso de um momento lá que tenha lá o nosso cara forte de compras, você é um comprador sênior, né? Sentou na primeira mesa e cumprimentou o cara em chinês, ou sabe se comportar, entregar um cartão com respeito. Como é que vão te olhar? Pô, olha lá, o cara domina, o cara já, né, chegou na área, já é um comprador sênior, e isso repercute. Ele vai repercutir dentro das outras áreas que você vai ganhando o quê? Notoriedade. E com a notoriedade você consegue muito, de uma maneira muito mais fácil, negociar os assuntos que você queira, inclusive o seu salário, inclusive os ganhos que você tenha. E sempre, tá, galera? Nós somos compradores e eu falo, e eu ensino muito isso dentro da Semana dos Compradores, você vai ver. Eu ensino muito os compradores a se organizar. Como você também, pessoalmente, precisa se organizar. Acompanhar o progresso da sua carreira. Você precisa ter aí, sim, umas atividades que você tem que cumprir no dia, no mês, no semestre, no ano, de coisas que você precisa para você ter essas habilidades dentro da sua carreira. Então, não deixem a sua bolha, a sua carreira ser dominada por outras pessoas. Aprendam, observem, façam sim treinamentos, mas que sejam importantes, que seja importante para você. E um treinamento ele precisa te ensinar a chegar lá. Ele não pode te ensinar a simplesmente você ter faz um suco de laranja e te dá a laranja. Você nunca fez um suco de laranja, aí você vai ficar olhando para a laranja. Você tem a laranja, você sabe que dali você precisa fazer um suco. Você vai ficar olhando para a laranja. É isso que as pessoas hoje estão fazendo. Então, dia 29, 31 e 2 de fevereiro, vai ter a Semana do Comprador. Tá? Eu vou deixar aqui o link com vocês, está aqui no primeiro comentário. Se inscreva, ele está chegando aí. Se inscreva lá, comprasestratégias.com.br, inscrever. Tá? Coloquem, se inscrevam, preencham lá o formzinho, recebam o endereço, inclusive vocês vão entrar lá no nosso grupo de compradores estratégicos, mas não é aquele comprador estratégico para ficar lá dando bom dia com figurinhas. Eu até gosto de figurinhas, mas não é isso o propósito desse grupo. O propósito desse grupo é exatamente ganhar o melhor salário sendo um profissional estratégico em suprimentos. Então, quando vocês começarem a observar isso, né, essa parte toda de compras, o que vocês vão organizar, vai ser exatamente com esse approach que eu vou estar na Semana do Comprador falando sobre isso e ensinando a estourar essa bolha e mostrando para vocês como vocês podem ganhar um salário melhor sendo um profissional estratégico de suprimentos. Beleza, pessoal? Pessoal, amanhã eu vou estar aqui novamente no mesmo bate-horário, mostrando para você outros pontos rápidos, né? Como a gente passou aqui, não tem nem 25 minutos, ou seja, pontos rápidos que vão ser melhores distribuídos na nossa Semana do Comprador. Vou trazer outros assuntos durante a semana inteira, eu vou estar aqui no mesmo horário. Espero encontrá-los para uma nova rodada de troca de conhecimentos e prometo que todos que fizeram perguntas, esse vídeo vai estar disponível tanto no meu Instagram, que é @tobisupply,
quanto no canal do YouTube, que é @mesa de compras. Você bota mesa de compras, você vai achar o nosso canal lá do YouTube, onde esse vídeo vai estar postado com todas as perguntas. Tem mais de 20 perguntas aqui no chat, eu não ia parar aqui para ficar respondendo, mas todas vão ser respondidas lá no nosso canal do YouTube. Se você quiser fazer novas perguntas, fique à vontade. Beleza? Pessoal, amanhã no mesmo bate-horário, mais um papo esclarecedor para a gente furar essa bolha e conquistar melhores salários na análise de compra. Te vejo lá. Grande abraço. Tchau, tchau.